existe alguma oração que Deus não ouve? Senhor Jesus, queria te agradecer, Pai, por esse tempo que nós tivemos hoje, lá de manhã, no primeiro encontro da Estação Kids. Queria te agradecer, Deus, porque o Senhor nos disse muita coisa naquele tempo. Foi curto, tivemos pouco tempo para falar com o Senhor, mas só da gente estar junto já trouxe uma alegria muito grande, Pai. Queremos te pedir a tua bênção para essa lição que pergunta se o Senhor ouve todas as nossas orações, se tem alguma oração que o Senhor não ouve. Com base nesse texto, Senhor, do fariseu e do publicano. Pai, muito obrigado, Deus, porque o Senhor não deixa passar nada na palavra sem que a gente possa entender, e nós sabemos que o Senhor nos orientou nessa também. Abençoa essa lição, Senhor. Abençoa o nosso retorno ao convívio, Senhor. Que a comunhão seja, Senhor, algo que nos enlace novamente e que a gente cresça no Senhor como corpo. Muito obrigado, Deus, por esse tempo na Tua presença, juntos outra vez. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia! Vamos começar? Hoje a gente vai saber se existe alguma oração que Deus não ouve. Será? Como a gente teve o nosso primeiro encontro, a gente teve participação especial, nós vamos ter participação especial na leitura dos textos de hoje, que vai responder essa pergunta: se existe oração que Deus não ouve. Os textos vão ser lidos pela Isabelle, pelo Vinícius e pela Gabi. Então vamos ler? O primeiro deles é Mateus 6, 5 a 8. Enquanto orais, não sereis como os hipócritas, porque gostaram de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, enquanto orais, entrai no teu quarto, fechai a porta, orás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai vê em secreto e te recompensará. E o segundo texto é Lucas 18, de 10 a 14. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, dessa forma: o Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que ganho. O publicano, estando em pé, longe, nem ousava ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, se propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Sabe, pessoal, no livro de Tiago, a gente aprende que às vezes a gente pede e não recebe porque a gente pede mal. Ele diz assim: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Está em Tiago 4, 3. Existem algumas pessoas que, quando oram, parece que estão sozinhas, porque elas falam delas para elas mesmas. Jesus contou uma parábola que a maioria de vocês já deve conhecer, mas a Bíblia é um tesouro. Sempre mostra pra gente coisas novas em seus textos, coisas que a gente pensava que já conhecia. Vamos lá então estudar essa parábola? 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu
O outro era cobrador de impostos. Era o que se chamava de publicano. Os fariseus eram membros de um dos principais grupos religiosos dos judeus que seguiam religiosamente a lei de Moisés. E por fazerem isso, julgavam que tinham a aprovação de Deus. Publicanos eram cobradores de impostos. Muitos deles cobravam dinheiro a mais e ficavam ricos com essa cobrança extra. O fariseu, na sua oração, ficou de pé e orou sozinho assim: ó Deus, eu te agradeço, porque sou muito bom e generoso. Eu não sou desonesto, faço tudo certinho, mais certinho que as outras pessoas. Eu te agradeço também porque não sou como este cobrador de impostos, ainda bem. Jejuo 2 vezes por semana e dou dízimo de tudo que eu ganho. Mas o cobrador de impostos ficou de longe. Nem conseguia levantar o rosto para o céu. E batia no próprio peito e dizia: ó Deus, tem pena de mim, pois sou pecador. Agora, vamos pensar um pouco. O que podemos perceber na oração do fariseu? Ele confiou nas coisas que fazia e ficou muito orgulhoso de si mesmo. Na oração do cobrador de impostos, ele percebeu que por ele mesmo não havia jeito de se aproximar de Deus. Por isso, ele confiou na graça, na misericórdia e no perdão do próprio Deus. O fariseu orou para si mesmo. Já o publicano orou a Deus. Qual das duas orações o Senhor responderá? Para responder a essa pergunta tão importante, vamos ver o que o próprio Senhor disse em Mateus, capítulo 6, do versículo 7 ao 8. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que por muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tens necessidade, antes que lhe o peçais. Não useis de vãs repetições como os gentios, disse Jesus. E o que isso significa? Significa dizer assim: não fiquem tagarelando, falando palavras vazias e sem sentido. Em outras palavras, quer dizer que o Senhor Jesus proíbe seu povo, e nós somos o seu povo, de fazer qualquer oração com a boca, quando a mente e o coração não estão participando. E as palavras seguintes de Jesus mostram que esse tipo de oração está reprovada. Os que oram assim pensam que pelo seu muito falar serão ouvidos. Ou seja, eles imaginam que quanto mais falarem, mais chance terão de ser ouvidos por Deus. Será que o nosso Deus funciona assim? De maneira mecânica? Será que ele impressiona com a quantidade de palavras que usamos em nossas orações? Não. E o versículo 8 nos esclarece isso muito bem. Vamos ler novamente? Versículo 8. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tens necessidade, antes que lhe o peçais. Por que não podemos ser iguais a esse tipo de pessoa? Porque não podemos orar assim. Porque o nosso Deus não é assim. Ele é o nosso Pai. Um Pai que ama seus filhos e conhece todas as nossas necessidades. Nós devemos orar para buscar a Deus, exercitar nossa fé e deixar nossas preocupações nas mãos dele. Jesus diz em Mateus 6, 5 e 6 que os hipócritas, os falsos, gostam de orar. Vamos ver os versos em que ele fala isso, o 5 e o 6.
Enquanto orais, não sereis como os hipócritas, porque gostaram de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, enquanto orais, entrai no teu quarto, fechai a porta, orás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai vê em secreto e te recompensará. Mas, infelizmente, não é da oração que eles gostam, nem do Deus a quem estão orando. Não, eles gostam de si mesmos e da oportunidade que a oração pública lhes dá de se exibirem. O problema não está em orar em público ou em voz alta, não é isso. Mas Jesus desmascarou os verdadeiros motivos. Quando ficavam nas ruas ou nas sinagogas com as mãos erguidas para os céus, a fim de serem vistos pelos homens. O que o fariseu realmente desejava era ser aplaudido por outras pessoas. E isso ele conseguiu. Veja o que diz o versículo 5. Eles já receberam a recompensa. Pronto, se ele queria ter sido visto e ouvido por sua religiosidade, conseguiu. Mas e o publicano? Quais eram as suas intenções na sua oração? Certamente ele buscava o perdão de Deus pelos seus feitos. Sabia que sozinho não conseguiria se livrar do seu pecado. E aí recorreu ao Pai Celeste. E quanto à sua recompensa? Isso a gente pode ver em Lucas 18:14. Vamos conferir? Digo a vocês que este desceu justificado para casa, e não aquele. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Ele voltou para casa em paz com Deus. Paz! Quanto tempo será que ele não sentia isso? Que bela recompensa, não? E qual oração foi ouvida e atendida? Essa é muito fácil. A oração respondida foi aquela que era realmente direcionada a Deus e foi feita com fé, com um desejo legítimo, verdadeiro, que buscava coisas boas que estavam de acordo com a vontade de Deus.